tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer para vocês astrologia também, um pouquinho de física quântica, né? Tudo que a gente fala aqui é pura física, porque é padrões geométricos e padrões, e tudo na física tem essa questão de ação e reação por conta da minha ação. E a minha ação vai estar muito vinculada com o meu corpo físico. Vou trazer aqui para vocês entenderem. A gente está na casa 12. Todos vocês estão na banheira lá sonhando. Sonhando. Então, ou seja, todos nós estamos dormindo. A gente fala que a casa 12 é uma casa de dormência, uma casa de dormir, uma casa de total passividade. Sonhar é bom? Lógico que é. A gente fala muito em energia de peixes, dos sonhadores, dos místicos, né? Dos santos, das visões divinas, de todas aquelas pessoas que têm uma imaginação fértil, né? E é legal isso, imaginação fértil é água, né? Onde tem água tem fertilidade. Isso é muito legal e as pessoas não param para pensar nisso. Ou seja, o quanta coisa a gente fala e a gente não pensa sobre aquilo que a gente fala. E o quanto de ensinamento tem, às vezes, numa simples frase. Então, imaginação fértil eu podia falar sobre várias questões relacionadas com o elemento da água. E o que acontece? Tudo na vida, tudo na nossa vida, tudo, trazendo astrologia. E vocês podem pegar isso em todos esses coachings, né, que eles falam sobre isso. Tudo na nossa vida vem da ideia primordial, que é isso que eu estou falando, desses sonhos, essas coisas. E a gente precisa de um pontapé, de uma ação. Gente, sem ação, a vida não faz nada. A vida não acontece. Sem o nascimento do bebê, a vida não acontece. Não é isso? Então, sem agir, as coisas não acontecem. Agora, o que eu quero trazer para vocês? Marcela, mas eu tô agindo e as coisas não acontecem, né? Quantos não passaram por isso? Mas eu tô fazendo e as coisas não acontecem. Primeiro, você tem que fazer o quê? Às vezes a sua expectativa é muito grande. Às vezes pode ser que naquele momento, naquele instante, por exemplo assim, eu quero atender 30 pessoas por dia. Primeiro, gente, você consegue atender 30 pessoas por dia? Ninguém consegue atender. Gente, ninguém. Não dá para atender. É desumano. Porque a gente tem o quê? Limites. Nosso corpo tem limites, né? E aí, assim, é isso, atender 30 pessoas de que forma, com que qualidade. Então, essa questão da quantidade tem que tomar muito cuidado. Então é melhor você atender uma pessoa por dia, mas com uma ótima qualidade, com uma eficiência, do que você atender 30. E isso a gente vê muito hoje, essa dificuldade, porque as pessoas querem muito quantidade, né? Quantidade de pessoas, quantidade de curtidas, quantidade de não sei o quê, quantidade de dinheiro. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm qualidade de vida? Quantas pessoas têm quantidade de seguidores, mas não têm a qualidade de mensagem para passar? Então, quantidade, gente, né? Nada. Claro que se o seu trabalho tiver associado quantidade e qualidade, ótimo, maravilha. Mas às vezes... Então, primeiro, a nossa ação, ela precisa ser tomada. Segundo, aceitar o que você conseguiu de resultado dessa ação. Então, vamos imaginar. Quando eu fiz o primeiro curso de interpretação de uma pastoral, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, né? Não estava muito ajustado, alinhado. Então, é alinhar entre aquilo de ideação, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Eu sempre gosto de trazer, Juliano está aqui no grupo, se tiver ele sabe sobre isso, porque eu falo isso, eu associo essa música a Juliano. Faça fazendo, ame amando, não perca tempo, dance dançando, né? Coma comendo, não perca tempo. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Façam, comecem. Então, o primeiro curso que eu fiz, na minha cabeça, eu falei, eu quero fazer para 100 pessoas. Então, no primeiro deu, acho que foi 15 a 20 pessoas, o primeiro curso, né? O primeiro curso que eu fiz. E eu fiquei, decepcionado comigo mesmo, né? Eu fiquei. Mas, gente, olha que coisa, a gente não deveria ficar. Então, ou seja, a gente cria as nossas próprias frustrações por às vezes, essas expectativas, essas quantidades altíssimas. Às vezes eu tinha qualidade, eu tinha estrutura
para atender 100 pessoas? Não, lógico, sozinha não, lógico que não. E é isso que a vida já vem me trazendo. Marcela, comece a criar uma equipe. Você não vai conseguir fazer tudo sozinha, né? Porque se você quer atingir mais pessoas, você vai ter que ter apoio. Você vai ter que o quê? Lembra, trazendo a sociologia, se você quer subir mais para cima, sua árvore quer crescer mais, você vai ter que descer mais, ou seja, você vai ter que ter mais apoio para você crescer mais. Sem apoio você não cresce. E isso é na música. Tem alguém de canto aqui? Tem alguém que faz música? Tem alguém que estuda música? Isso é música. Eu estudo música, né? E às vezes eu quero chegar naquela nota aguda. Eu chego na nota aguda, eu chego em notas agudas, bem agudas. Só que o que acontece? Eu não consigo ter a extensão da nota. Eu não consigo sustentar a nota. E não adianta nada. Não adianta nada você chegar se você não sustenta aquilo. Por isso que eu falo, não adianta nada você, às vezes, querer viver de uma verdade se você ainda às vezes não sustenta, porque você não tem apoio para aquilo. Então, o que acontece? A gente fala no canto, apoia mais. O que é apoiar mais? Trabalha mais essa respiração, esse diafragma, abre mais suas costelas, apoia mais para você conseguir. Vai mais para baixo para você apoiar. Então, isso é uma coisa muito importante, né, da gente compreender. Outra questão, tem um mau hábito, que eu acho que é uma questão brasileira, deve ser brasileira, gente, hoje o dia amanheceu lindo, brasileira, que deve ser assim, a gente não consegue enxergar as coisas boas, né? Parece que a gente não enxerga nada de bom, né? O mundo tá desse jeito, as pessoas só enxergam as coisas ruins, ou seja, aquilo que você fazia até ontem, então até 2 meses atrás você ia lá pra balada, sei lá o quê, agora você só vê tudo ruim. Eu acho que isso é um mau hábito, isso é do inconsciente do Brasil, só pode ser. Isso aqui, porque assim, por onde você passa, você vai vendo isso, você fala, nossa, eu também tinha isso, que é com relação a isso. Você não consegue dar valor para aquilo que você já conquistou? Você conquistar, às vezes, no caso, né? Não é, e eu falo isso, porque hoje eu vejo muitas pessoas que querem trabalhar com astrologia e tal. Eu comecei zero, sozinha, ninguém me apoiando, eu tive que aprender a me apoiar. E será que não consegue dar valor até onde você chegou? A gente às vezes não enxerga isso, né? E aí a gente sempre fica querendo mais, sem agradecer e sem dar valor àquilo que foi conquistado. Porque a gente fala, não, 15 é pouco. Ou seja, que desvalorização. Que desvalorização de você, né? Que desvalorização do momento que você vive. E de aceitar que hoje o que você pode fazer é isso, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Como é que eu faço para que realmente as minhas ações cheguem aos propósitos maiores, que realmente conquiste, né? Que traga uma expansão, que traga potencialidade, uma autorrealização bem maior, mais ampla. Aí vamos trazer a astrologia? Pessoal que está no curso é estudar os aspectos dos trígonos do fogo. Vamos lá. Se a minha ação do meu ego, que é casa 1, estiver fazendo um trígono com a casa 9, que é Sagitário, é Júpiter é Zeus, é Deus, a sua ação, então não tenha medo de fazer, não tenha medo de tomar uma ação, porque essa ação está conectada com a sua casa 9. Ela tem um propósito. Então vamos imaginar. O que você quer fazer para o mundo? Está sendo uma coisa só pessoal para o teu ego, ou seja, só pessoal para o teu eguinho. Se é só pessoal para o teu ego, toma cuidado, você vai dar de cabeça no chão, né? Ou o que você tem como propósito, que é casa 9, vai alinhar, vai integrar, pensando que essas casas de Sagitário a Peixe são casas coletivas, então a tua ação individual, que é o teu ego, né, vai fazer um trígono com a tua casa 9, atingindo várias pessoas, integrando várias pessoas, trazendo este conhecimento, ou aquilo que você tem como ação, né, aquilo que você agiu sozinho, porque entendam isso, é sozinho. Por isso que o caminho é sozinho. A gente vê isso pela astrologia, ele é sozinho. O que vai acontecer? Que pode ser que ao longo do caminho você chegue na tua casa 7, você vai encontrando pessoas que às vezes têm o mesmo propósito. Então são propósitos parecidos, e aí na hora que você vai chegando na casa 7, você vai o quê? Se fundindo, escorpião, quando a gente tem a fusão. As empresas não se fundem. Elas não se fundem, gente, as empresas.
Não se fundem para se criar uma empresa maior? As pessoas não se casam, às vezes, para propósitos maiores? Deveriam, né? Ou não se forma parceiros para se construir uma empresa para propósitos maiores? Porque, poxa, propósitos maiores, lembra que eu falei, precisa mais de apoio. Você precisa de apoio. Então, querer fazer tudo sozinho, não, nunca. Deleta isso. Querer fazer tudo sozinho, não. Por quê? Porque existe uma configuração astrológica que mostra exatamente isso. E se vocês forem ver a história de qualquer pessoa, você vai perceber isso. Vai chegar uma hora que aquela pessoa vai precisar de um investidor, casa 8. Vai chegar uma hora que aquela pessoa vai precisar de mais parceiros, casa 7. Por quê? Porque o propósito é tão grande, ele é tão grande, porque é um propósito jupiteriano divino, que eu preciso de mais apoio. Só que, quem que começa isso? Cada um individualmente. Se eu não tomo uma ação individual, o que acontece? Qual que é o grande medo das pessoas? É tomar ação sozinha, agir sozinho. E eu sempre falo isso, você tem que agir, a vida ela é solitária, mas em cooperação. Eu gosto dessa frase. Você tem que agir, porque se você não agir, você não encontra as pessoas que também agiram sozinhas, então você se encruzam, as encruzilhadas no meio do caminho. Olha que interessante isso. Se eu não tomo a minha ação individualmente e o outro na casa dele não toma ação individual, vamos imaginar, eu estou querendo ir para o shopping, tá? E o outro fala, estou querendo ir para o Sesc. Só que assim, a gente está caminhando e nós, de alguma forma, frequencialmente, estamos o que? Alinhados de propósito. A sua energia, a minha energia, serve a um propósito maior, a um propósito divino, né? Que se a gente alinhar a nossa energia, a gente pode o quê? Crescer. Então, ou seja, essa coisa de querer crescer sozinho não existe na face do universo, mas não é da Terra, é do universo. Nenhuma planta cresce sozinha. Ela não cresce sozinha, ela precisa sempre do quê? De outras coisas, de outros acessórios. Nós também nunca crescemos sozinhos, precisamos do quê? De outras coisas, no caso, são pessoas, né? Não se cresce sozinho, não se cresce. Então, vamos imaginar, você está caminhando, o outro está caminhando. Gente, isso já aconteceu com você? Se aconteceu, por favor, escreve aqui embaixo. Você está com aquela ação e você fala, não, eu tenho que ir no shopping porque eu vou pensar nisso. Aí a outra pessoa, não, que não sei o quê. Aí no meio do nada as pessoas se cruzam. Elas se cruzam. Então existiu. Por que se cruzaram? Porque elas tomaram ações. E às vezes não era para elas se encontrarem, não é para se encontrar. Às vezes elas tomaram ação de um propósito maior, só que neste caminho do propósito maior, às vezes elas tinham que ir uma para o shopping, a outra ir para o Sesc. Estou dando um exemplo aqui. E elas se fundem, elas se encontram. E às vezes pode ser que, estou falando sério, eu falo isso sério, que isso já aconteceu comigo, e já aconteceu isso com vocês, que aí a gente chama, nossa, que sincronicidade. Estão entendendo agora o Jung, trazendo a astrologia junto? Nossa, que sincronicidade! Mas não é sincronicidade, é porque vocês estão atrelados a propósitos maiores. Só que como esses propósitos são tão grandes, e às vezes nós não enxergamos sozinhos o propósito inteiro. Nós não enxergamos sozinho o propósito inteiro. Por quê? Porque enxergar o propósito inteiro é muito grande para uma pessoa. Por isso que eu falo, qual é a parte do todo que compromete a você a tomar ação para materializar? A tomar ação. Então, a minha obrigação, entre aspas, tá? Meu dever com a minha divindade, não é, quando eu falo dever, gente, não é dever com a sociedade aqui, tá? Externa. Dever com a divindade, tá? Obrigação, então qual que é o meu dever, né? Meu dever de ver, qual é o meu dever de ver? É eu iniciar aquilo que eu enxergo por uma parte, então eu estou enxergando uma parte do todo, estou enxergando uma parte do propósito, beleza? Aí eu encontro as pessoas. Aí cada pessoa enxerga também partes. E quando a gente junta, a gente fala, nossa, a gente montou o quebra-cabeça. Quando se juntam essas partes e cada uma se coloca no lugar onde vai brilhar mais, né? Então, exemplo assim, aquele cara brilha mais sendo administrador. Então, cara pálida, não vai ser você, deixa o cara brilhar lá. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho capacidade de explicar as coisas. Então, ou seja, onde eu ficaria? Eu ficaria para explicar. Onde eu posso ficar? Então, eu vou ficar aqui para explicar, né? Posso ficar aqui para explicar. Vou ficar aqui para explicar.
Então a gente vai montando o que? Uma sociedade divina, a empresa de igual a gente chama de empresa de Deus, onde cada um traz a sua potencialidade e vai enxergando que pedaços e vai se unindo. Quando a gente vai fazendo isso, a gente está vivendo o quê? Uma sociedade única, na humanidade, num ideal maior, num propósito maior. Isso não é fantástico? Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Qual que é a grande questão? Para a gente finalizar o áudio. Então, lembrando, se a sua ação, que é do teu ego pessoal, que é seu, individual, não tem um propósito maior, você vai quebrar a cabeça, tá? Por isso que toma cuidado com as suas ações. Tomar ação tem que tomar. Quem ficar dentro da banheirinha tomando champanhe lá na aguinha morninha não faz nada. Só tem imaginação. É bom imaginar? Lógico que é maravilhoso. Precisa também. Imaginar é tão bom quanto tomar ação. Maravilhoso. Mas se você não tiver um propósito maior, se esse seu propósito, se a sua ação não vai beneficiar um número grande de pessoas, e lembrando, número grande de pessoas não precisa ser o mundo todo. Tomar cuidado também com isso. Às vezes pode ser, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas. Você já trazendo isso para 15, 20 pessoas, tá ótimo, gente. Maravilhoso. Aí você fala assim, meu, da próxima eu quero atingir mais 30, né? Então é isso que é legal. Então, ou seja, a sua ação precisa fazer com que isso atinja algo maior. O que que acontece? Qual que é o grande entravamento? Vocês vão entender agora. É o ego. É a casa 1. Ou seja, a casa 1, as pessoas falam, tem que matar o ego. Não, não tem que matar o ego. O ego é tão importante quanto, só que o problema é que na hora que chega, olha aqui, olha para vocês terem uma noção. Eu já passei por isso várias vezes. Nossa, eu já passei por isso, eu acho que vocês já passaram por isso. Quando a gente chega na casa 7, na casa 8, é onde pega, é casa 8. Por isso que a gente fala dessa dificuldade da casa 8. É onde realmente as pessoas precisam se fundir e parar daquela coisa do tipo, ah, não, mas é meu propósito. Não é meu, não é seu, é nosso. Nosso propósito. Entende a dificuldade? Qual que é o grande entrave que hoje a gente vê na sociedade? É, primeiro, as pessoas que não tomam ação, ficam na banheira. Segundo, é quando se chega nessas casas, de casa 7 a casa 8. É quando as pessoas não conseguem observar o outro e falar, cara, se eu unir com essa pessoa, eu vou crescer mais. Porque vai ter mais apoio. Olha que coisa maluca. Não é louco isso? Não é doido a gente agora entender? Não fica claro? Não fica lógico? Então, na hora que você encontrar gente que tem propósitos iguais, parecidos, elevados, que é Sagitário, Júpiter, cara, não deixa o teu ego, não deixa o teu ego não se fundir. Aprenda a se fundir, porque na verdade todos nós deveremos e vamos um dia se fundir novamente. Para o quê? Para a unidade. Porque não era de uma unidade, aí ela foi se fragmentando a várias outras formas. E agora a gente tem que voltar para casa, ascensionar. O que é ascensionar? É transição planetária. O que é essa ascensão? É nesse sentido. É nesse sentido. É nesse sentido. Da gente ter um propósito maior, né? De um propósito que vá realmente beneficiar mais pessoas. Então a gente une as forças. Mesma coisa, pra vocês entenderem. A gente nasce lá do topo da montanha. Cada um nasceu sozinho. Um fio, seu riozinho. Se você não fizer o seu rio, se você não fizer o seu rio correr, sentir, você não se agrega a outros e vocês não vão de mãozinhas dadas na energia fusão aí entre escorpião e peixes chegar no grande rio, porque é somente através dos grandes rios que se desagam no oceano, que é o espírito. Ou seja, todo mundo que se funde, opa, que beleza, todo mundo se liberta. Isso não é legal? Então, quando vocês compreenderem isso, trazer isso, né? Então a gente tem que o quê? Vencer esse ego que ele atrapalha, mas não atrapalha. Ele é bom porque ele precisa ter isso, dessa iniciativa sozinha, mas chegando lá de casa 7, casa 8, ele atrapalha. Aí ele enche o saco. Pô, na hora que é pra unir, na hora que é pra se fundir, você não quer, caraca? O que acontece? Na hora que é pra todo mundo tá junto, você não quer? Então, olha que interessante que eu deixo pra vocês, né? Então, os propósitos, então você tem que tomar a sua ação. Qual é a sua ação? Qual é a ação que cabe a você a tomar? Se você não tomar a sua ação, esquece, você não vai encontrar, as coisas não vai cair no seu colo, não cai.
Não cai. Você tem que tomar ação. Que tipo de ação? Não tenta categorizar, ai, que tem que ser uma ação, eu tenho que dar um salto. Não, gente, uma ação, uma simples ação. A ação é assim, mandar uma mensagem, oi, telefonar, oi, mandar uma carta, ir lá, bater na porta de alguém. Isso já é uma ação. Isso já faz com que você se movimente. Ação não é assim, vou pegar R$1 milhão do banco e vou distribuir. Não, não. A ação começa pequena. Começa piquititico. Você não nasceu pequeno? Quando você tinha 1 ano de idade, você já era grande? Não, você já era pequeno. Então começa pequeno. Um simples telefonema, para quem já passou por isso, esses áudios estão ficando grandes. Para quem já passou por isso, sabe com relação a isso. Um simples telefonema muda a vida. E pode mudar a sua, a vida de muita gente. Transforma. Não é isso? Então são pequenas ações. Porque é isso que eu tô falando. Muita gente tem dificuldade porque acha que tem que fazer uma ação do tamanho sei lá, do Cristo Redentor. Tem que tomar uma. Não, é uma ação pequena. É uma ação simplesmente o quê? Viu? Vamos se unir? Só isso. Às vezes você manda lá uma mensagem. As pessoas pensam juntas, pensam parecido. Vamos se unir? Só isso. Manda um telefonema, manda um e-mail, manda. Ah, vamos começar a estruturar? Vamos, beleza. As coisas começam a acontecer. Aí pronto. Aí qual que era a dificuldade? Primeiro, eu tinha medo de tomar uma ação. Segundo, eu tinha medo de se unir com outro. Esses medos bobos que fazem com que a gente se impeça a humanidade estar numa felicidade. Olha que coisa. Quantas pessoas querem estar juntas em relacionamentos, em propósitos, em parcerias, mas pelo esse medo bobo, né, não estão juntas. Ou seja, elas impedem a própria vida de chegar na casa 9. O que é casa 9, gente? Estudem. Júpiter. Coisas boas, benéficas. Olha como a gente é louco, né? A gente é maluco, se a gente parar pra pensar. Então eu deixo essa reflexão para vocês.